Ô, Pastor Flamarion, uma honra estar com o senhor novamente, com toda a equipe da 104 FM. Deus abençoe a todos aí, e com todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com o senhor e com toda a equipe. A sua palavra aqui na Rádio 104 FM está fortalecendo muito as pessoas. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. E hoje nós estamos falando um assunto, Pastor Júnior, que é sobre o mês de junho foi o mês da maior notícia da história da humanidade, né? Sim. Então, estamos vivendo um tempo de más notícias. A própria Bíblia diz que a má notícia, ela apodrece os ossos, ela tira a força. Mas a boa notícia revigora. Quando se liga a televisão, é má notícia. O Jornal Nacional só fala contra Bolsonaro e coronavírus. Então, são milhões de pessoas e milhões de pessoas alimentadas com uma má notícia. Então, eu estou dando só um exemplo em tese, mas eu queria que o senhor discorresse sobre isso. A importância da gente abrir mão da má notícia, a importância da gente liberar a boa notícia. Fica à vontade. Então, pastor, como o senhor estava falando agora sobre Números 13, né? Sobre os espias que foram ver a terra que manda leite e mel. Na verdade, você vê que poucos homens, né? Cerca de 10 homens, ou 10 trouxeram, foram 12, se eu não estou enganado, os 12 espias, e 10 trouxeram a má notícia ao povo. O interessante é que 10 homens abriram a boca e ainda disseram que trouxeram de fato os frutos da terra, dizendo que a terra de fato era boa e que de fato manava leite e mel, mas que nelas existiam bastante gigantes, e os inimigos estavam lá naquela terra. E a Bíblia diz que eles abriram a boca e disseram que era impossível tomar a terra que Deus havia dito que daria. Olha que coisa interessante. Era impossível tomar a terra que Deus havia dito a Moisés que daria a eles por herança. Então, a Bíblia diz que esses 10 homens que deram essas notícias trouxeram, de fato, um medo terrível ao povo, ao ponto do povo cair em planto e o povo desejar voltar para o Egito. Ou seja, como pode 10 homens, né, uma minoria, abalar tanta gente, desestruturar tanta gente? Isso quer dizer também que nem todo mundo que está na caminhada está pronto para ouvir, nem todo mundo que está na missão está pronto para estar nela, e nem todo mundo que está na obra estão prontos, de fato, para ouvir o que a missão apresenta, os riscos que a missão apresenta. Mas quem tinha dito que daria vitória ao povo e que entregaria essa terra ao povo foi Deus. Mas o interessante é que a gente, como servo de Deus, às vezes a gente quer o ônus, né? A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Porque o bônus é ter a missão, é aquilo que Deus prometeu. Eu vou dar a terra que manda leite e mel para vocês, mas o ônus era justamente dizimar os adversários, era justamente dizimar os gigantes de Anak, era literalmente dizimar os amalequitas, os amonitas, todas aquelas cidades fortalecidas que já estavam lá estabelecidas. Nem tudo que Deus me dá vai vir com facilidade. Existem coisas que Deus vai me entregar que a gente não vai lutar. Isso é bíblico. Tem coisas que Deus vai me dar que eu não vou precisar lutar. Como aquela que Deus deu para Josafá. Que a Bíblia diz que o Senhor apenas pediu para que eles adorassem. Que eles apenas cultuassem a eles. Eles foram subindo numa banda de música, foram para a guerra com uma banda de música. E quando chegou lá em cima, a Bíblia diz que Deus colocou um espírito de contenda entre os amonitas, entre os moabitas e os da montanha de Seir. E eles se mataram uns aos outros. E Josafá só desceu uma montanha e pegou os despojos. Então tem coisas que Deus vai me dar e eu não vou precisar lutar. Eu apenas vou adorar e agradecer a Ele. Mas existem outras coisas que Deus vai desejar que eu lute, mesmo Ele me entregando. E eu tenho que estar preparado para o ônus dessa missão. Só que nem todo mundo que vai para a missão está preparado para ver o que é que a missão apresenta. E nem todo mundo que ouve o que os missionários trouxeram dessa missão, os enviados trouxeram dessa missão, estarão preparados para ouvir o que esses homens que estão
nos altos cargos, porque, segundo diz o texto do capítulo 13 de Números, diz que foram príncipes escolhidos. Nem todo mundo que é escolhido pelos homens estão preparados, porque era cada príncipe representante de uma tribo. Então, nem todos os príncipes estavam preparados. Aí, quando o povo começou a chorar, dizer que iria voltar, olha que coisa interessante, pastor. Devido ao que eles ouviram, o povo disse, eu quero voltar para o Egito. Eu quero retornar para o Egito, embora eu estava escravizado, mas eu estava com vida. E aqui Deus está mandando a gente entrar no lugar que vai nos levar ao assassinato, vai nos levar a ser mortos pelos inimigos. Então, olha que coisa interessante. 2 milhões de pessoas foram totalmente desestruturadas por cerca de 10 homens que viram que, de fato, a terra era boa, mas entenderam que os riscos eram maiores. Então, a Bíblia diz que Josué e Caleb vai abrir a boca e vai dizer não. Mas o Senhor prometeu que nos daria a terra e nós vamos tomar essa terra. Diz a Bíblia, pastor Flamarion, que no pensamento do povo, o povo queria apedrejar Josué e Caleb. Olha que coisa interessante. Quando a gente se posiciona a favor daquilo que é real, daquilo que Deus nos promete, quando estamos embasados na fé e na palavra de Deus, muita gente está literalmente com a maioria. Porque se a maioria é contra e apenas uma minoria é a favor, mas a favor daquilo que Deus promete, e está na fé daquilo que Deus nos orienta, aí está onde Deus nos orienta aí, as pessoas se levantam. Só que o texto vai dizer que Deus interviu, Deus se manifestou e falou para Josafá, e falou para Moisés, eu estou com vocês. Eu estarei com vocês e darei vitória a vocês. Se não fosse Deus intervir, aquele povo mataria Josué e Caleb. Então eu tenho uma notícia para essa geração que está me ouvindo agora. Estão chamando um pastor como o pastor Flamarion de louco. Estão chamando um pastor Jerônimo de louco. Silas Malafaia de louco. E tantos outros homens que estão se levantando numa hora como essa. A maioria, inclusive gente que se diz ser evangélico, vai nas redes sociais e nos critica, nos acusa, dizendo que somos loucos, mas uma coisa é certa, se somos loucos de verdade, nada vai acontecer. Mas se somos loucos baseado naquilo que Deus nos prometeu, pode ter certeza, a glória do Altíssimo vai se manifestar. A Aleluia. Glória do Senhor vai se manifestar. E quando essa glória se manifestar, gente que pensava ao contrário, vai entender que o Senhor estava conosco. E o que mais me deixa triste é saber que Deus abriu a boca e disse assim, esse povo me viu se manifestar na coluna de fogo e não creu. Esse povo viu eu na nuvem de dia, mas ainda assim não creu. O povo, olha que coisa interessante, pastor. Um povo que, embora ver milagre, está dando glória a Deus na igreja, está pulando na igreja, mas é um povo que está vendo Deus agir, mas não tem estrutura. Porque não adianta, não é o milagre que me firma, não é a nuvem que firma, não é a coluna de fogo que firma, é eu ouvir a palavra e obedecer a palavra, porque o que manda, o que vai me firmar, é aquilo que está no texto. Josué e Caleb disse assim, mas Deus falou que nos daria vitória, Deus falou que nos daria a terra que mana leite e mel. Josué não está focado no milagre, mas Josué está focado na palavra. Então um povo que numa hora como essa, vê uma mídia assassina como essa, uma mídia que assassina mentes, uma mídia que está assassinando os emocionais das pessoas. Um povo como esse, principalmente que agora o povo que é crente, está pagando um alto preço por ouvir a palavra na igreja, pegar um homem como o pastor Flamarion, que faz 3, 4 cultos num dia, passa o dia todo pregando, e muita gente que ouve a palavra não pratica está pagando um preço, porque se tivesse estrutura, estaria agora calmo, estaria entendendo que é o Senhor que nos guarda, que é o Senhor que nos protege, em detrimento do que está acontecendo hoje. O Deus da coluna de fogo, o Deus da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite é o mesmo.
mesmo que continua nos guardando, é o mesmo que tem nos guiado até aqui, é o mesmo que está nos conduzindo ao céu, e a gente precisa entender que que no caminho para o céu tem o ônus da nossa chegada até lá. Tem o bônus? Tem, mas tem o ônus, é o adversário, é o coronavírus, é as más notícias, mas a gente tem que estar focado. O que é que a gente vai dar mais valor? Aquilo que o diabo está dizendo, aquilo que os homens maledicentes estão dizendo, ou o que Deus fala ao nosso respeito. Então, eu ouvi uma palavra muito séria do pastor Luiz Hermínio. Aquilo não saiu da minha cabeça. Ele disse: eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que Deus está conosco. Eu só preciso crer na palavra quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós cremos na palavra, não há palavra do diabo, não há palavra da mídia, não há palavra de Satanás nenhum que vai nos desestruturar. Creia que se eu e você podemos ser até atingidos, mas só vamos morrer se Deus deixar. Glória a Deus, muito forte, pastor Júnior. Lembrando todos os ouvintes que o evangelho significa boas novas, boas notícias. E a maneira de se combater uma má notícia é trazendo uma boa. Leve a notícia do evangelho, leve a notícia que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Diante de tantas más notícias, amanhã, quarta-feira, eu vou estar 9 da manhã, 3 da tarde, às 7h30 da noite, aqui na nossa igreja. Avenida Brasil, 3897 Centro, no coração de Valadares, profetizando boas notícias. Vai ter boa notícia para o casamento, você que me ouve. Boa notícia para a sua área financeira, espiritual, familiar. Boas notícias para o Brasil. Eu estou profetizando, pastor Júnior, desde que começou essa pandemia, eu não fechei a igreja nenhum dia. E quando começou a construir o hospital de campanha em Belo Horizonte, eu disse: esse hospital de campanha vai ficar vazio, ninguém vai ser internado lá. E até hoje, no hospital de campanha construído em Belo Horizonte, ninguém foi internado. Ninguém foi internado. E a gente repara o governador de Minas Gerais, o Zema, as entrevistas dele, como é que ele exala boas notícias no meio dessa tragédia, como é que ele fala de vida no meio da morte, como é que ele fala de alegria no meio da tristeza, como é que ele fala de esperança no meio de um mundo que vive sem esperança. Repara que até os ímpios que liberam boas notícias, pastor Júnior, eles acalmam a população brasileira. Pastor Flamarion, eu estou aqui dando uma olhada aqui no texto, e é interessante que as pessoas precisam entender o seguinte: tem gente que está nos ouvindo agora. Eu não quero falar do ímpio, porque o ímpio não serve a Deus. O ímpio não serve, Deus não tem compromisso com o ímpio, Deus tem compromisso com aquele que serve a ele. O texto vai dizer que esse povo, os 2 milhões de pessoas, eles levantaram uma ira de Deus por não crer no que Deus havia prometido. Tem gente que, por causa desse coronavírus, pode levantar a ira de Deus contra si mesmo e levantar uma sentença, porque o texto disse que Deus disse assim: Moisés, nenhum desse povo, nenhum desses que não creram, vão entrar na terra que eu prometi. Nenhum deles. Então tem gente que pode até sair da onde está, só por causa da sua incredulidade pode não chegar aonde Deus quer. As pessoas precisam saber disso, que muita gente pode até sair da onde está, pode sair desse momento agora de pandemia, pode escapar, pode ser livre, mas por causa da sua incredulidade, por servir a Deus e ser incrédulo, pode não chegar aonde Deus quer. Então, a gente precisa entender que no momento como esse, levantar-se contra homens de Deus, levantar-se ao ponto de se tornar incrédulo, né? Tem pessoas que falam assim: pastor, o senhor está indo na rua aí fazer esse trabalho social, daqui a pouco o senhor vai ser contaminado, o senhor pode morrer, pode matar a sua família. Eu sei do risco. Eu sei, mas eu também tenho que crer, embora eu não estou tentando a Deus, mas eu também tenho que crer que se Deus não me guardar, se ele tem me guardado do diabo até hoje, por que ele não pode me guardar desse vírus? E se eu pegar, não quer dizer também que Deus vai permitir que eu faleça. A não ser que os propósitos de Deus tenham terminado na minha vida. Eu estou fazendo algo para ele, eu não estou fazendo algo para mim, é para ele, é para a obra dele. Então, eu tenho que crer. Eu não posso me omitir numa hora como essa. Se eu tenho um adversário tão letal
contra esse vírus, se Deus me guarda dele, que é o diabo, Deus também pode me guardar numa hora como essa. Então, o momento não é de distribuir notícias ruins. O momento é de distribuir esperança para um povo no momento de caos, como a sociedade brasileira e a igreja está vivendo agora. A igreja tem que se posicionar de forma diferente do mundo. O mundo pode estar em crise e com medo. A gente temos que estar em Cristo e com fé. Pastor Júnior, eu me lembro aqui agora de Isabel, grávida de João Batista. O menino estava sem mexer no ventre dela, até que ela recebe a visita da Maria, que era uma amiga dela. Sim. E Maria traz uma boa notícia, e o texto diz que Maria traz uma notícia boa e ela grita Shalom Adonai, está desse jeito da Bíblia. E quando ela grita Shalom Adonai, que era uma boa notícia para Isabel, a criança que estava no ventre dela, que era João Batista, mexeu. Sim. Ou seja, o sonho que parecia que estava morto, mexeu. O sonho que estava paralisado, trouxe vida. Então, a boa notícia mexe com os nossos sonhos. A boa notícia mexe com a nossa fé. A boa notícia mexe com a nossa esperança. A boa notícia, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz fé. Vivemos um tempo que o povo de Deus tem que liberar boa notícia. Eu estava vendo a televisão, foi no domingo, onde uma televisão só dava morte. Aí parecia um ator falando da família que morreu. Aí eu mudei de canal, outra televisão dava vida, mostrando esse aqui foi curado, aquele foi curado. E na minha mente, olha que eu sou uma pessoa equilibrada, mas naquela emissora que eu só via falar de morte, eu ficava um pouco triste, abatido. Mas na hora que eu comecei a ver algo falando de vida, me saltou os olhos a esperança. Então, é importante esse tempo o povo falar de vida, não é isso? Não, com certeza. E eu posso assegurar que se a gente não tiver cuidado, hoje a gente está vendo claramente que quase todos os órgãos de comunicação, televisivo, rádio, quase todos os órgãos aí oficiais, né, vamos dizer assim, como alguns canais de televisão e rádios, quase todos são tendenciosos, quase todos eles praticam a mesma notícia, fornecem a mesma notícia de caos, de terror, e você observa que se é isso que dá audiência, é isso que eles vão postar. Por exemplo, eu era do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente maravilhosa, bonita, mas o que se fornecia lá? A ideia da violência. E se espalhou isso pelo mundo. Eu fui na África 12 vezes. Hoje, a maioria das pessoas entende que a África é um país miserável, quando na verdade não é. A África é um continente que tem 54 países. Lá tem as pedras mais preciosas do mundo. Se você não sabe, os diamantes estão lá. Muitas pedras preciosas, riquezas, petróleo, e nem toda a África é feia. Você vai na África do Sul, parece os Estados Unidos. Mas a mídia, ela difundiu que quando você fala da África é apenas pobreza e miséria. Então, para a gente fortalecer o que estamos falando aqui hoje, a única saída que nós temos hoje para um sistema de informação preciso, onde a gente pode dar uma notícia positiva, verdadeira, hoje são as redes sociais que nos desprende dos canais oficiais que tem aí, como a Globo e outras emissoras tendenciosas, como até a própria CNN hoje são as redes sociais. E por incrível que pareça, hoje está sendo votada no Senado a PL 2630, se eu não estou enganado, que quer regulamentar as redes sociais. Ou seja, elas querem regulamentar o que eu vou postar, o que eu vou falar. Então, se isso for votado e for aprovado, ou seja, está sendo votado e se for aprovado, a gente vai ser literalmente refém dessas emissoras terroristas que tem aí. Ou a gente abre a boca agora e anuncia também as boas novas de salvação, e como cidadão devemos hoje nos posicionar, porque se a gente não se posicionar hoje, não teremos nem a opção de proclamar a verdadeira esperança que é Cristo. Querem nos amordaçar, e eu posso te dizer com toda certeza, centenas de conservadores estão tendo suas páginas retiradas do Facebook, do Instagram, e eu vou te dizer uma coisa, eles já tentaram parar várias vezes as igrejas, a pregação do evangelho no nosso Brasil. É porque tem muitos deputados cristãos
e muitos políticos católicos lá dentro que vetaram essa lei. Então, se a gente não abrir os olhos, a gente nem pregar o evangelho mais e programar as boas notícias, nós teremos a oportunidade de pregar aqui no nosso Brasil. Abramos os olhos enquanto é tempo. A verdadeira mordaça, ela acontece quando o cidadão brasileiro cala-se, ele não se expressa, ele não se manifesta, aí sim nós seremos amordaçados. A Constituição nos garante que o poder e todo o poder emana do povo. Então, vamos ter cuidado, porque se a gente não abrir a boca agora e se posicionar, nem boas notícias a gente vai poder, como estamos podendo dar aqui agora, como o pastor Flamarion está dando agora essa boa notícia do Evangelho. Se a gente não se posicionar, nem isso a gente vai poder fazer daqui para frente. Pastor Júnior, o senhor pode fazer uma oração abençoando a gente aí, por gentileza, meu amigo? Com certeza, com certeza. E dizer para esse povão de Deus aí, para que a gente possa estar alerta ao que está acontecendo. Eu estou me posicionando nas redes sociais porque eu sei do risco que a gente está correndo. Muita gente não entende porque, infelizmente, são pessoas alienadas. E eu vou te falar uma coisa, me perdoe a minha sinceridade, quem está nos ouvindo agora, eu deixei de ser alienado faz tempo. Quando eu vi o risco que a gente está correndo, quando eu vi as leis que estão tramitando no Senado, leis que foram engavetadas, mas que podem sair da gaveta a qualquer momento. Basta quem está no poder, basta quem está nos cargos mais altos dessa nação. Se a gente não vigiar, as igrejas vão ser fechadas, a gente vai deixar de pregar o evangelho nas ruas, em praças públicas. Tem muitas coisas que só não ganharam mais força, pastor Flamarion, como a lei do som, né? Porque se tirar o som da igreja, vai ter que tirar da boate. Né? Mas já tiraram de muitas igrejas, aí já fecharam muitas igrejas, mas bateram de frente lá das casas de show, então esbarrou a lei aí. Então, não pode, querem cobrar impostos da igreja evangélica, mas se cobrar da igreja evangélica, vai ter que cobrar da igreja católica. Então, se bate de frente aí. Então, tem muita coisa que ainda tem um emperramento para eles. Mas se a gente não abrir os olhos, a gente vai ter uma mordaça e a gente não vai poder mais pregar o evangelho no nosso país, que é democrático. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pastor Flamarion, obrigado por essa oportunidade que o senhor me deu mais uma vez de estar com o senhor aqui. É uma honra. Eu que te agradeço, velho. Eu que te agradeço. E, ó, não tem jeito, eu vou te convidar para a semana que vem de novo. Aceita o convite, terça que vem de novo. Abençoar os ouvintes da rádio, amém? Ora então, nos abençoando, por favor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com teu filho, ó Deus, de estar pregando o evangelho, ó Deus, falando da tua palavra e dos assuntos, Pai, dos dias odiernos. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por levantar, ó Deus, homens como o pastor Flamarion e tantos homens que o Senhor levantou nessa nação para, num momento como esse, se posicionar, ó Pai. Ó Deus, continue estendendo as tuas mãos sobre os ouvintes que estão agora, Deus. Ó Deus, ouvindo a rádio 104 FM. Continue abençoando o teu servo, pastor Flamarion, a família, a igreja que tu deu para ele cuidar, os membros. Ó Deus, e todos os ouvintes que estão agora conosco. Muito obrigado. Nos cobre com a tua mão poderosa. Nos livra dessa pandemia. Nos livra desse vírus do inferno. Em nome do Senhor Jesus. E se tiver alguém acometido desse vírus, que o Senhor possa entrar agora nas suas correntes sanguíneas, nos seus órgãos, ó Deus, e trazer a cura sobre eles em nome do Senhor Jesus. Socorre teus filhos em nome de Jesus, traz o pão, traz o fortalecimento, traz a providência e abre a porta em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Júnior. 3 horas da tarde vai estar no canal do YouTube essa nossa fala aqui. Quem quiser acompanhar, acompanha lá. Fica com Deus. Tchau. Paz. Obrigado, reverendo. Um abraço. Obrigado. Graças a